A crença no poder dos sonhos, traduzida no slogan mundial da marca Honda, The Power of Dreams, é um dos principais legados deixado pelo criador da empresa, Shuichiro Honda, homem à frente de seu tempo que desenvolveu novos conceitos de mobilidade. Seguindo os passos do fundador, a Honda acredita que o sonho é a força criativa capaz de produzir novas ideias. A história da Honda é uma jornada fascinante de determinação, inovação e sucesso. Fundada em 1948 no Japão, a empresa começou como uma pequena oficina de reparação de bicicletas, mas logo se transformou em uma das maiores fabricantes de automóveis, motocicletas e equipamentos de energia do mundo. Shuichiro Honda, um visionário empreendedor, tinha uma paixão pela engenharia e pela inovação desde jovem. Ele fundou a Honda Motor Company com a missão de produzir produtos de alta qualidade que atendessem às necessidades e aos desejos dos consumidores. Shuichiro nasceu em 1906, na aldeia de Komio, na cidade de Hamamatsu, no Japão, o filho mais velho de um ferreiro, uma criança curiosa que desde muito cedo ficava observando os motores. Nunca foi um bom aluno, mas nem por isso não era inteligente, pois, apesar de não se interessar pelas teorias dos livros, ele preferia a prática das coisas. Aos 8 anos, já havia construído uma bicicleta e aos 13 já tinha uma série de pequenas inovações. Aos 16 anos, Honda foi para Tóquio como aprendiz numa oficina mecânica e poucos anos mais tarde voltou para Hamamatsu e abriu sua própria oficina. Aos 25 anos, sua oficina já havia crescido e se tornado muito lucrativa. Honda pôde começar a sua vida excêntrica, construir um barco de corrida e um carro muito potente com motor de avião American Curtiss-Wright. Já com 30 anos, decidiu fabricar peças ao invés de consertá-las e começou a fabricar anéis para pistões. Mas fabricar não era tão fácil como pensava e, apesar da estrutura, 50 funcionários e sede própria, Honda passou por um período muito difícil. Seus recursos quase acabaram. Depois de muita pesquisa, Honda descobriu, com a ajuda de um antigo professor, o que faltava na Liga dos Anéis: o silício. Finalmente, no final de 1937, a Tokei Seiki Heavy Industries começou a fabricar anéis de qualidade e se tornou novamente muito rentável. Honda decidiu estudar mais os metais e entrou no Instituto de Tecnologia de Hamamatsu. Como nunca foi estudioso, só assistia às aulas que lhe interessavam. Quando o reitor foi explicar que não poderia receber o diploma, Honda lhe disse: "Diploma? Isso vale menos que o ingresso no cinema. O ingresso lhe garante a entrada no cinema, pois você pagou e o diploma não garante que possa ganhar a vida com ele." Vale ressaltar que em suas empresas, as pessoas sempre foram promovidas pelo trabalho e competência, independente do grau de instrução. A rendição do Japão se deu quando Honda lutava para construir suas máquinas e instalações. Com o futuro incerto, Honda vendeu sua fábrica para a Toyota, que era cliente de seus anéis. Um pouco desiludido, Honda ficou um tempo fora do circuito, gastando parte do dinheiro da venda na vida boa. Ambicioso e predestinado, em outubro de 46, ele criou o Instituto de Pesquisas Técnicas Honda, no centro de Hamamatsu. O Japão do pós-guerra estava caótico, e um dos piores problemas era justamente o transporte. Com o racionamento de combustível e trens lotados, Honda pensou pela primeira vez nas motocicletas. Comprou então um lote de motores usados para geradores. Com sua capacidade criativa, os adaptou em bicicletas e logo estava vendendo os primeiros ciclomotores. O primeiro lote de 500 motores arrematados foram vendidos rapidamente, e Honda começou a projetar sua própria linha de motores. E começou com um motor de 50 cilindradas que rendia 0,5 cavalos. O sucesso de vendas foi tanto que em setembro de 48 foi fundada a Honda Motor Company. O primeiro ciclomotor da Honda era de 90 cilindradas, chamado de A. Este ciclomotor era conhecido como chaminé, pois a mistura combustível era rica em terebentina, devido ao racionamento de gasolina, e fazia muita fumaça. Mas a Honda queria algo mais,
e após vários protótipos, em 1949, a primeira motocicleta Honda, com 98 cilindradas e 3 cavalos, que seria chamada, muito apropriadamente, de Dream, que significa sonho. No entanto, Soichiro parecia que nunca estava satisfeito e sempre incentivou as pesquisas, o que levou a Honda a participar de competições de motos e carros, invariavelmente com incrível sucesso. Empreendedor nato, fabricou carros, motos, geradores, motores de polpa, máquinas agrícolas e muitos outros produtos, mas sempre sob sua supervisão. Em 1952, a Honda lançava a F-Type, motocicleta de 50 cilindradas, que foi um imenso sucesso e em menos de um ano depois já atingia a marca de 6.000 unidades vendidas ao mês. Inclusive, a motocicleta mais vendida do mundo é da Honda. É um modelo que se chama Super Cub. No Brasil, a marca chegou apenas na década de 70. Na história da Honda, a data 4 de novembro de 1976 é muito significativa. Foi neste dia que em Manaus, no Amazonas, a primeira moto Honda fabricada no Brasil saiu da linha de montagem. Para contar por que a Honda decidiu fabricar motos aqui no Brasil, temos que voltar um pouco no tempo, até o ano de 1971. Foi em outubro de 71, em um modesto predinho no bairro da Pompeia, em São Paulo, que a Honda inaugurou sua primeira subsidiária brasileira, uma importadora, destinada a receber caixas com motos prontinhas trazidas diretamente do Japão. A marca Honda então já era razoavelmente conhecida dos brasileiros, pois desde a metade dos anos 60, importadores independentes vendiam alguns modelos no mercado nacional, motos que logo ganharam boa fama, principalmente pela tecnologia, robustez e confiabilidade mecânica. Em pouco tempo, a entrada oficial da Honda no Brasil se comprovou um excelente negócio. As poderosas CB 750-4, 500-4 e CB 350 viraram objeto máximo dos desejos dos motociclistas mais experientes, enquanto as pequenas CB 125, ST 70 e CB 50 formavam uma legião de novos fãs do guidão. Ter uma moto Honda era o máximo, não só pela qualidade da moto em si, mas também pelo caprichado pós-vendas, disponibilidade de peças, de reposição e mecânicos bem treinados para seguir a excelência do produto. Foi nesse clima que o fundador da empresa, Soichiro Honda, decidiu vir ao Brasil em pessoa, no final de 73. A viagem tinha propósitos múltiplos: ver seus negócios de perto, conhecer um pouco melhor o país e reencontrar um amigo de longa data, um conterrâneo radicado no Brasil desde o finalzinho dos anos 30. O amigo e sua esposa levaram Soichiro e sua esposa a conhecer vários lugares do Brasil, entre os quais São Paulo, lugar que naquela época concentrava praticamente toda a indústria automobilística brasileira. Honda gostou do que viu e ouviu do seu amigo Kato, um entusiasta do Brasil, e decidiu comprar uma área de 1,7 milhões de metros quadrados, na região do Sumaré, a poucos quilômetros da capital paulista. Qual era a ideia? No futuro construir uma fábrica Honda de motos no Brasil. Porém, em meados de 75, uma canetada dada em Brasília trouxe o futuro para o presente e fez Soichiro antecipar os planos. A legislação das importações mudara e do dia para a noite foi proibido trazer qualquer tipo de veículo, carro ou moto, do exterior. A operação da Honda no Brasil teria que mudar e havia apenas duas alternativas: fechar ou fabricar. Felizmente a opção foi a número 2. A necessária rapidez para montar a fábrica fez a escolha recair em Manaus, local onde a política de incentivos fiscais para a instalação de indústrias e importação de maquinário e equipamentos por conta da Zona Franca era sedutora. Mas e o terrenão do Sumaré? Foi esquecido por 20 anos, até receber a fábrica de automóveis Honda, inaugurada em 1997. Começar a fazer motos em Manaus nos anos 70 não era uma tarefa fácil. Não havia nenhum fornecedor por perto, aliás, nem rodovia para escoar a produção para o principal mercado, a região sudeste, situada a 3.000 quilômetros de distância, mas nada disso impediu que o projeto de fabricar motos no Brasil fosse levado adiante. A toque de caixa, uma fábrica foi construída e os problemas foram sendo resolvidos um a um. A produção viajaria por Rio, 1.600 quilômetros até Belém do Pará, e de lá por caminhão para onde for.
Não existem fornecedores de motopeças em Manaus? Verticalize-se a produção, ou seja, fabricar praticamente todos os componentes internamente. Diz a lenda que antes de começar a produção, representantes da Honda foram sondar alguns fornecedores da indústria automobilística, entre eles um gigante na fabricação de rodas no Brasil. A boa receptividade do potencial fornecedor acabou quando os executivos da Honda estimaram em cerca de 20 mil unidades a aquisição do primeiro lote de operação. O suposto fornecedor recusou o trabalho, alegando que faltaria um zero na encomenda, acostumado a pedidos de centenas de milhares de rodas, não a mera dezenas de milhares. A primeira motocicleta Honda fabricada no Brasil foi a CG 125, derivada da CB 125S japonesa. A CG nacional repetia as qualidades dinâmicas do modelo importado, só que oferecendo mais robustez. A CG logo conquistou a preferência dos brasileiros e desde seu lançamento é a motocicleta mais vendida do Brasil. A fábrica da Honda em Manaus superou todos os desafios e hoje não só a produção ainda é escoada por via fluvial, como permanece muito verticalizada. A não ser pelos pneus e outros poucos componentes, tudo aquilo que compõe uma Honda Made in Manaus é produzida internamente. Operando há 42 anos, neste longo espaço de tempo, mais de 25 milhões de motos saíram da linha de montagem em Manaus, sendo que 13 milhões foram modelos CG. Hoje, a Honda fabrica 3.950 motos por dia. São 24 modelos em 108 versões, produzidos numa área total de 263 mil metros quadrados, onde diariamente trabalham 7 mil pessoas. A fábrica da Honda em Manaus é a maior empresa dedicada exclusivamente à fabricação de motos no planeta. E sua história espelha a perseverança e visão do futuro de Soichiro Honda, assim como o real sentido do slogan da empresa, o poder dos sonhos. Sim, porque se a razão prevalece sobre a do sonho, a fábrica da Honda em Manaus e a própria Honda não existiriam. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se o amigo ainda não for inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva!